vamos lá. O tema que veio no meu coração, para aquela galera que gosta de anotar, é apenas um propósito: ser parecido com Jesus. A introdução, basicamente, eu já dei, mas... Então, eu sou João Lucas, eu sou filho da Sônia, do Newton, irmão do Will, namorado da Ana. Tem várias coisinhas assim que vocês podem me conhecer. Eu nasci na igreja e, como aquela galera fala, é o famoso berço evangélico. Você nasceu, você, Rei Leão, essas coisinhas aí. Mas desde que eu entrei na igreja, desde que eu estava lá, eu posso falar que eu sempre vi Jesus dentro de casa e isso para mim foi uma das melhores coisas, porque eu vejo que hoje é uma das coisas mais difíceis para ter, é você passar Jesus para a próxima geração. Mas para resumir tudo sobre mim um pouquinho, que não é sobre mim essa palavra, graças a Deus, é que eu sou filho dele, sou filho de Deus. Vamos lá. Abram suas Bíblias em Gênesis 1, 26, 27. Quem foi achando, fala amém. Esse daqui é meio facinho, né? Vamos lá, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A sua imagem Deus o criou. O homem e mulher o Deus criou. Então vamos lá, galera. Isso nos mostra que nós fomos criados para ter intimidade. Desde o começo, Deus nos criou para ter intimidade com Ele. Eu acho que, porque quando Ele diz a semelhança, é se parecer. Se parecer vem de um relacionamento, porque quando a gente está muito perto de alguém, a gente se parece com essa pessoa. Então, eu acho que esse é o ponto. Deus criou a gente para sermos parecidos. Não acho, né? Eu tenho certeza que Deus criou. Mas, imagina, gente. Antigamente em Gênesis é dado que Adão, todos os dias, conversava com Deus ao entardecer. Imagina que loucura isso, todos os dias você chegar e olhar para Deus e conversar com o seu dia, tomar um café com Deus. Imagina que sensacional que deve ser isso. E é esse lugar que Deus quer que nós estejamos, de um lugar de relacionamento. E todos conhecem a história que aí chegou um tal de pecado na história. Na verdade chegou a cobra, mas vamos dizer assim. Mas o pecado chegou e nos tirou da presença de Deus. E isso porque o maior fato do pecado é que ele nos tirou da santidade, tirou a nossa santidade. E por isso, a gente não podia mais ficar lá naquele jardim lindo, porque simplesmente lá só habitava a santidade. E Deus é bom. Vamos lá. E aí agora começando, é que esse foi uma introdução para dizer que nós temos apenas um propósito. E aí pode perguntar, semana passada a Andressa estava falando também sobre o ID. E cada um tem o seu propósito, Deus chama para os 5 ministérios. Mas o ponto é, o nosso chamado original, o nosso propósito é para sermos filhos e ter relacionamento com Ele. Mais do que tudo. Antes de ministério, antes de ID, antes de tudo, Ele nos chamou para ter intimidade com Ele. E Jesus, depois começou em Gênesis, nós fomos tirados do jardim por causa que não éramos mais santos. E aí veio Jesus. Jesus fez uma ponte do lugar que a gente está para novamente ser parecidos com Deus. Ele veio e a cruz foi literalmente isso, por morrer por nossos pecados e conseguir olhar novamente para Deus. Porque
Deus sempre quis ter intimidade conosco. Só que quem não queria parece que era a gente. E todo tempo a gente queria sair, fazer coisas fora e não olhar para Deus. E o principal é que o pecado coloca eu na situação. O eu, porque Adão queria ser igual a Deus. Então, quando a gente começa a colocar eu demais na situação, que começa a ficar o complicado, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Porque Ele nos criou para ter intimidade. Só que aí vem Êxodo, vem muitos livros que falam sobre Deus querendo ter intimidade novamente com a humanidade. Só que a gente caía do mesmo jeito. Vamos lá, gente. Abre em Mateus 7, 7 a 10. Quem for achando, diz amém. Vamos lá. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? A base para um relacionamento com Deus é sobre conversa. Porque era literalmente o que o Adão tinha no começo. A base é você conversar. E como que a gente pode fazer isso? Através de orações. Porque Deus é um Deus que, Ele é o nosso Pai. E como diz aqui, pai que o filho pedir pão, lhe dará uma pedra. E o quanto que a gente tem pedido para Deus as coisas que tem no nosso coração? Porque a gente passa por uma geração que fala, não vamos pedir, porque Deus já deu tudo. Mas eu vejo que isso, sim, é correto, mas às vezes a gente tem que sonhar. Porque às vezes não pedir, às vezes é poder ter uma conversa aleatória com Deus sobre quais são os seus sonhos. Porque foi literalmente o que Deus queria, é ter intimidade. É sobre ter conversas bobas com Deus. Conversas porque Ele é nosso amigo. Porque a gente não pode ser outra pessoa para Deus. Porque com nossos amigos a gente é o cara que conversa, troca ideia. E aí para conversar com Deus, solene Deus, venha Senhor na minha vida. Eu acho que não tem como. Porque a gente não está enxergando Deus como uma pessoa. A gente não está enxergando Deus como real. Porque se for realmente para contar como se fosse o Deus da Bíblia, mas é o Deus que está aqui hoje. Então Ele está aqui e a gente tem que ter intimidade com Ele. Um ponto é, Deus é amor. Essa frase hoje é usada de vários contextos. Mas a gente chega para as pessoas e fala, Deus é amor, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Mas na minha cabeça, amor é recíproco. Então, quanto que a gente tem amado a Deus? Não adianta a gente ficar falando, Deus te ama. Sim, esse é o propósito, Gênesis. Mas quanto que a gente tem amado a Deus? Amar a Deus, sobre tudo, não é somente vir aqui no culto, no GT, na galera. É literalmente sobre como eu trato meus pais. Amar a Deus é como eu falo. Porque é muito engraçado que quando Pedro, ele estava negando Jesus, um cara olha para ele e fala, cara, você se veste, você fala como Jesus, como assim você não é parecido? Eu acho que é sobre esse lugar de intimidade que a gente tem que entrar. E Deus, tem aquela música muito boa do Vilas Boas, que ele fala, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E sim, mas nós temos que, e por isso, nós temos que ter a responsabilidade em amar a Deus.
Porque a gente não pode olhar simplesmente e falar, beleza, Deus me ama e eu amo Ele e tá tudo certo. Ah, não. Porque o amor traz você, às vezes, você não fazer coisas que você gosta para tratar e estar perto da pessoa. Porque você ama a pessoa. E esse é o ponto. O quanto que a gente tem amado a Deus e falado, Deus, eu te amo tanto que isso daqui para mim não é nada. Porque literalmente o que Filipenses fala, que ele considera tudo como lixo perante a Deus. E a gente passa por tanta coisa, tantos moveres, tantos acampamentos e o quanto isso tem gerado amor em nós. O quanto a gente tem olhado para Deus e falado, Deus, isso daqui não foi um recomeço. Não é sempre um GT de recomeço, porque aí chega lá na quinta-feira e a gente está pensando em qualquer outra coisa para depois chegar domingo de novo e, não, agora vamos amar a Deus de novo. Porque amar a Deus é o tempo todo. E quando a gente ama, a gente se parece. E quando a gente se parece, as outras pessoas notam. Eu gosto muito do exemplo que em Daniel 1, que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estão conversando e percebem que as comidas lá de Nabucodonosor são muito ruins, vamos dizer assim, e ferem a lei. E aí eles pedem para comer vegetais, para o chefe ali dos oficiais pegarem vegetais para eles. E o mais legal dessa história é que ele olha para o oficial e fala, e você decide. Você vai olhar para mim e você vai ver que eu estou melhor. Eu não vou tomar essa decisão de continuar comendo, de continuar com a minha santidade. Porque santidade é uma escolha. Uma escolha todos os dias. E realmente não tem como esconder uma mudança. Porque Deus é um cara tão bom. Ele fez tanto por nós. Que é negligenciar todo esse amor por Ele. Porque o pecado, quando a gente não entende o que é o pecado, que é separar de um amigo nosso, é o que a gente pode entrar na possibilidade de querer estar pecando. E eu percebi e eu sei muito sobre isso por causa de mim. Porque eu nasci na igreja, meus pais eram cristãos, participavam no ministério. Eu era aquele cara de 8, 9 anos que ficava trocando PowerPoint para as letras. Então, eu sempre vivi isso como estar participando do ministério. Só que isso não desenvolveu amor. Porque o amor é sobre tudo. O amor é o quanto eu olho para Cristo e falo, eu faço isso por amor. Foi literalmente isso. Até que um dia eu tive uma experiência real com Cristo. Um dia eu tive uma experiência real num acampamento e eu sempre esperei que fosse um eis que te digo. Mas só foi eu sempre estive aqui com você. Sempre foi algo simples, porque o Espírito Santo está nas coisas simples. Não está nas coisas, também está nas coisas complexas, mas às vezes a gente espera tanto, a gente coloca tanta coisa, Deus, porque eu só vou fazer se for assim, e isso, e isso, e isso. Mas Ele já fez tudo por nós. Ele só está esperando para ter relacionamento conosco. Vamos lá, abram suas Bíblias em João 1, 12 e 13. Aí, 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus. Essa é uma das coisas que mais me pega quando fala sobre o livro de João, que é um livro que tem um nome muito bonito. Mas essa é a parte que Jesus enviou seu filho. Cara, eu daqui a alguns anos, quando virar pai, eu tenho muito medo de olhar e pensar. Hoje eu já penso e falo, cara, como assim entregar o seu único filho para uma galera toda torta? É tipo, tudo esquisito e mesmo assim, Deus veio e morreu por nós. Mesmo não merecendo, mesmo por nada. E tem se tornado uma das frases da minha vida, é que Deus é bom. Porque, eu até falei demais já, mas tá bom. Que Deus é bom, porque isso é uma das revelações que tem tido no meu coração, é que não existe frase maior de amor do que falar que Deus é amor, que Deus é bom, porque Ele fez tudo. Porque se eu estou aqui, se todo mundo está onde está e que Deus chamou, é porque Deus é bom. Deus espera filhos constantes. E quando eu estava fazendo isso daqui, foi uma das coisas que mais me pegou. Porque esse é um tema meio complicado. Porque constância é você gastar uma vida. E gastar uma vida para Cristo é meio complicado, né? Porque a gente tem tanta coisa, tem escola, tem faculdade, tem trabalho. Mas é porque a gente está olhando de forma errada. A gente está dando como resto. A gente está olhando quando eu chegar do meu trabalho, se sobrar um tempo, se eu tiver com a cabeça boa, eu vou abrir a Bíblia e vou orar. Mas é muito mais sobre isso. Não é sobre, sobrou um tempo. Não é sobre isso. Porque a única coisa que Ele fez foi, voltando, é dar seu único filho por nós. E sobre constância, achei muito legal que a gente está fazendo com a ordem do Duolingo. E aquela coruja verde um dia me disse uma coisa que me pega. Você não tem 5 minutinhos hoje? Você não tem 5 minutinhos hoje? A base para constância é você entender processos. Porque se você não entende processos, você não consegue entender onde Deus quer te levar. E por isso não vai fazer sentido você orar todos os dias, você ter o devocional, porque você não sabe. E tem a questão sobre a ansiedade sobre o ministério, que aí você é chamado para as nações, Deus falou que você vai lá para a Europa, e aí você todo dia você ora, Deus, eu quero ir para a Europa, qual país? Só que aí você fica mais orando sobre o seu chamado do que sobre Deus. Porque quando você tem ansiedade sobre o seu propósito, é você falar que seu propósito é maior que Deus. Porque quando você está centrado nele, Deus vai te mostrar que é um processo. E você não está lá porque você não está preparado. Então, Deus é bom. O relacionamento diário. Pô, a gente gasta tanto tempo com tanta coisa o dia inteiro. TikTok, Instagram, não precisa olhar, mas a gente sabe. Mas o quanto que a gente tem gastado tempo com Deus. Tempo com o coração aberto. Não estou falando de você abrir lá e ler de qualquer forma para falar, hoje eu cumpri meu devocional do dia. É sobre tempo de conversa. De você chegar com Deus e falar, Deus, por que está escrito isso daqui? Deus, por que isso daqui? Me explica. Porque a gente tem cada vez mais automatizado as coisas com Deus. Porque a nossa sociedade que eu vejo hoje é que quer fazer as coisas rápido e olha para Deus e fala, Deus, eu quero isso, então para isso eu preciso ter todo dia de devocional, então beleza. Aí a pessoa abre a Bíblia e começa a ler. Mas onde está seu coração para aquilo?
Onde está o coração? Onde está nosso coração? Gálatas 2:20. Vamos lá. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A mim, que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem amou e se entregou por mim. É sobre entender que nós não temos mais vida. Por isso que é difícil. É porque o mundo o tempo todo tem tentado colocar na nossa cabeça que tem que ser o resto. Porque tem lugares do mundo que você não pode falar sobre religião e não pode falar sobre Deus. E cada vez mais a gente tem levado, a sociedade tem nos levado a estar longe de Deus. Mas, quando a gente entende que viver para Cristo é dar a nossa vida, aí a gente entende que 5 minutos não são apenas isso. São apenas o tempo que der, o tempo de conversa. Porque a gente não estima tempo de conversa. E contando agora um pouquinho sobre mim, eu nasci na igreja e contei que quando eu tive quando eu tive meu encontro real com Jesus, e eu estava lá na correria, trabalhando no house, fazendo um monte de coisa, até que um dia num culto Deus falou uma coisa muito específica no meu coração. Fica 3 meses sem ministrar no house, sem fazer nada, você só chegando no culto e orando, e quando eu ouvi isso eu já respondi de imediato. Ok, Deus, vamos lá, Deus, vamos ficar aí 3 meses, vai ser tranquilo. Não foi. Ah, porque eu percebi que eu amava servir, mas eu estava servindo com o coração errado. Eu estava servindo mais por demanda do que por amor. Eu estava servindo porque estava precisando, não porque eu precisava estar ali. E quando eu percebi isso, eu entendi que quando você está lá na câmera, você está na mídia, você está no louvor, mas se seu coração não está ali, se você não foi chamado para aquilo, você está fazendo a coisa certa da forma errada. E até que um dia eu fui levado a Marcos. Vamos lá. Marcos 6, 51 e 52. Marcos 6, 51 e 52. Então subiu o barco para estar com eles. O vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vamos dar um contextozinho. Tava lá os discípulos, após ver uma multiplicação de pães. Imagina ter 5 pães e 2 peixes lá na sua frente e alimentar 5.000 pessoas. Eu acho que é bem tranquilo, a gente vê isso todo dia, né? Porque eles olharam para aquilo, alimentaram as pessoas, sobrou. E aí Jesus chega e fala: beleza, galera, vocês viram tudo isso? Estou indo aí orar, vocês vão continuando que eu te alcanço. Detalhe, eles já tinham visto milagres, pois Jesus já tinha enviado eles 2 a 2. Mas na primeira tempestade, eles entraram em desespero. E aí eu imagino Jesus olhando e fala: meu Deus, esses caras não prestam. Porque eles viram
Eles viram o milagre, eles trabalharam, eles estavam servindo. E mesmo assim eles não entenderam. Eles não entenderam que eles não estavam ali fazendo pelas pessoas, mas fazendo por Cristo. Eles não estavam fazendo por eles mesmos, mas estavam fazendo por Cristo. E a fé deles ainda continuava pequena. Porque Tiago 2,17 fala que sobre a sua fé me mostre suas obras. Isso, para mim, é uma das coisas que essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem, me pegou muito. Sobre o quanto que a gente tem amado a Cristo em primeiro lugar, entendido e entendendo como fazer isso. Porque é muito fácil participar de mais uma escala, é muito fácil estar servindo. Mas o difícil é estar servindo da forma correta, se preparando. O difícil é você, todos os dias da semana, falar: eu sou um sacrifício para Cristo. A minha vida é um sacrifício para Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim. Nesses 3 meses que eu fiquei apenas orando, no começo eu olhei para Deus e falei: Deus, mas como que eu vou ser útil? Como que eu vou ser útil para a igreja? Porque eu amo servir, arrumar a câmera, transmissão. E aí Deus foi me mostrando que orar por pessoas, você já estava exercendo seu ministério. Tudo que você faz com o coração certo vale muito mais do que qualquer outra coisa que você está fazendo. E Deus é bom. Já falei algumas vezes. Porque realmente essa é uma verdade que tem falado ao meu coração. E andar em santidade, em meio a todo esse mundo, vivendo com Cristo, foi a melhor decisão que eu tomei. Não que eu seja alguma coisa, mas é todo dia, igual o Rui fala, sobre estar num processo de santificação, de estar cada vez mais próximos dele e conhecer ele como um amigo. Vamos lá. 1 João 5, 1-3. Acharam? Sim. Vamos lá. 1 João 5, de 1-3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também é aquele que foi também gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu achei muito legal que hoje no louvor, Deus foi me falando sobre amor essa semana inteira e eu fui construindo. E aí só foi 4 louvores sobre amor. Isso me pegou porque eu vejo que hoje a gente tem faltado amor entre nós. Tem faltado amor em todos os aspectos. Porque quando a gente ama a Cristo, a gente é parecido e tem relacionamento com Ele. E como que a gente consegue pensar em pecar? Como que a gente consegue pensar em fazer qualquer outra coisa fora de Cristo? Porque se Ele é o nosso amor, como a gente canta nas músicas, se Ele é o que a gente fala, a nossa vida seria completamente diferente. Porque nós temos que ter responsabilidade sobre o que a gente fala e canta. Porque a gente não está falando para qualquer pessoa. A gente está falando para Deus.
a gente está colocando nossos votos nele, falando: Deus, eu te amo. E Deus não espera nada mais, nada menos do que, pelo menos do que a gente fala, né? E canta. Porque não adianta a gente ficar falando o tempo todo sobre um monte de coisa, sendo que não mostramos Cristo naquilo. E o versículo mais clássico, que todo mundo conhece, João 3,16. Vamos lá, abra uma Bíblia para João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tudo para nós. Eu acho que a base para todo amor sobre Deus é amor. Deus espera filhos constantes. É que Ele espera que nós, assim como Ele, que deu o seu Filho, a gente possa dar uma vida inteira para Ele. Uma vida inteira orando, uma vida inteira de olhar e ser um mártir, no final da nossa velhice, olhar e falar: eu vivi a vida inteira para Cristo. E eu sei que eu vou estar lá. Filipenses 3, 7 a 11. Quem for achando, diz amém. Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perca, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. E aí começa, para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar um como ele em sua morte. Essa tem sido a minha jornada. Essa tem que ser a nossa jornada. De olhar para Cristo e entender que nada mais vale a pena. Tudo que a gente fizer não vai valer de nada se não for para Cristo. Mesmo que se eu servir pela minha vida inteira com o coração errado, de nada vai valer. Porque o que Ele quer é ter intimidade conosco. O que Ele quer é o jardim de volta, onde todos os dias a gente possa olhar para Ele e falar: Deus, eis-me aqui, o que você quer conversar comigo hoje? Onde nas nossas escolas as pessoas olhem para a gente e falam: caraca, mano, você é diferente, o que você tem? Onde nos nossos trabalhos a gente não venda os valores de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós amemos Ele de todo o coração. Porque não adianta a gente entregar todo GT, todo domingo, se não for com responsabilidade, entendendo que é tudo por Ele. Para finalizar e
mostrar que tudo isso só vale de uma coisa, Romanos 12. Isso foi uma palavra bem rápida, porque é algo simples, que se eu quero deixar aí que vocês entendam uma coisa, é que Deus é amor, é que Ele morreu por nós, e Ele quer restaurar em nós esse sentimento de pertencer a Ele. Ele quer que nós todos os dias possamos olhar para Ele e falar: Tu és meu Salvador, você morreu por mim. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem a um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso propósito. Todos os dias morrendo com Cristo, todos os dias olhando para Cristo e falar: hoje eu quero te conhecer um pouquinho mais, me mostre onde eu estou errando, e ser um sacrifício vivo para Deus. Vamos abrir o último texto, Romanos 8, 38 e 39. Eu peço que vocês já fiquem de pé. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É sobre isso que Ele espera. É sobre, antes do nosso propósito, antes do nosso id, Ele espera que nós temos relacionamento com Ele. Somente isso. Fechem os olhos, que eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Pai, muito obrigado por falar aos nossos corações, Pai. Pai, que nós possamos cada vez mais estar próximos de Ti e entendendo que o amor é diário, que o amor é o jeito que eu olho e as pessoas olham para mim. Não é o quanto eu me esforço em parecer, Pai, mas o quanto eu sou parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre nós, e que cada vez mais nós possamos estar próximos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, vem com Teu amor sobre nós, Pai. Amém.